Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é sábado, tá? Dia 26 de fevereiro pra vocês. O Corinthians entra em campo amanhã, vou trazer todas as novidades, todas as atualizações e peço também que me sigam lá no Instagram, @John do Timão. John sempre postando aí diversas interações com vocês. Já vou explicar. Hoje, sábado, o vídeo saindo normal, meio-dia. Amanhã é domingo e o Corinthians entra em campo às 11 da manhã. Então, se sair um vídeo meio-dia, o pessoal vai estar assistindo o jogo, certo? Então, vou postar o vídeo na segunda-feira. Pô, John, a gente vai ficar sem notícia, vai ficar sem atualização amanhã, no domingo? Não, temos a live pós-jogo. Acabou o jogo do Corinthians, o John entra ao vivo lá no Instagram, tá? Então, pra quem não me segue, já segue aí, @John do Timão, só pesquisar lá. Acabando o jogo, eu entro ao vivo, aí eu mando salve pra quem pede, a gente troca uma ideia, vocês mandam perguntas, é bem interativo, é bem da hora mesmo, pra gente, cara, pra ter essa interação ao vivo, certo? Ao vivo, que aqui o vídeo é gravado e tudo mais, eu respondo os comentários e tal, certo? Acompanho a opinião de vocês, mas o ao vivo lá é bacana também, rapaziada. Então, fica o convite para vocês. Amanhã, live pós-jogo, lá no meu Instagram, @John do Timão. E o segundo recado, família, aqui, ó, vou gravar direto, sem edição, porque, ó, o editor, carnaval, filho, carnaval, certo? O editor falou que ia fazer uma viagem com a família dele, eu falei, tá certíssimo, certíssimo, foi viajar com a família e falou, ó, se puder gravar direto e aí eu já faço a postagem, certo? Faz a capa e posto. Eu falei, beleza, tranquilo. A gente se ajuda aí, é rapidinho, rapaziada, ó, hoje é sábado, domingo é rapidinho, na hora que vê já passou o carnaval e a gente volta com as edições normais. Fechou, família? Então, se eu errar alguma coisinha aí, vou seguir direto, vocês relevem, ajudem o John também. Vamos lá. Vamos lá, a primeira novidade é sobre o jogo de amanhã, já até trouxe aí pra vocês, na Neoquímica Arena, 11 horas da manhã, o John não vai poder comparecer, tá? Não vou conseguir colar nesse jogo, mas enfim, o Corinthians inicia essa sequência complicada, tem o Bragantino, tem o São Paulo, tem a Ponte, tem o Palmeiras, só jogo complicado. E aí na última rodada, se eu não me engano, é o Novo Horizontino. Tá, então a gente tem uma sequência aí de 4 jogos complicados. Para pegar o Novo Horizontino é mais tranquilo. A nossa equipe se preparou para essa sequência, poupou os titulares contra o Botafogo, tá? Entraram só no segundo tempo. Teve a semana livre. Semana livre. O Corinthians vai jogar amanhã num domingo. O último jogo foi no sábado, certo? Então teve a semana livre para treinar, para acertar. No comando do Fernando Lázaro. É certo que a gente viveu a situação da contratação do Vitor Pereira nesse meio tempo. Beleza, mas a preparação para o jogo contra o Bragantino seguiu com o Fernando Lázaro. Continuou, certo? O Fernando Lázaro comandou uma atividade aí com os titulares, tá? Com o elenco todo, na verdade. A novidade foi a presença do Jô. O Jô estava aí fazendo uma fisioterapia, um fortalecimento no joelho esquerdo. Tá, com o preparador físico Flávio de Oliveira, foi liberado para o treinamento e aí acompanhou todo o grupo nas atividades de hoje de manhã. Provável escalação de amanhã. Cássio, tá? Mantendo aí o Cássio como titular. Linha de defesa sem novidades. Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, tá? Deve ser a linha de defesa titular. Meio campo, Duqueiroz, Renato e Paulinho. Na frente, William, Roger e Juliano com aquele posicionamento que eu já expliquei. O meia pelo lado direito, mas tendo a liberdade de centralizar. Abre o corredor para o Fagner ultrapassar. Certo? Então esse posicionamento do Juliano aí deu certo, né, na partida contra o Mirassol, se eu não me engano. Que o Corinthians venceu por 3-0. Foi o Mirassol, não foi? Ou São Bernardo, não lembro agora. Mas enfim, foi um posicionamento que deu certo e tudo mais. Então a gente segue dessa forma. Quero saber o palpite de vocês para a partida de amanhã entre Corinthians e Bragantino. O meu 1-0 Corinthians. Tá? É um jogo difícil. Bragantino é um time que vai complicar. Tá? É um time de Série A. Para mim é mais forte do que o Santos, por exemplo.
E a gente perdeu pro Santos em casa. Era outro momento, outro treinador, beleza. Mas é atenção. Corinthians não pode achar que o jogo tá ganho, porque o time do Bragantino é complicado, tá? Vai ser um jogo difícil, mas confio aí na equipe do Corinthians. Estou com a expectativa muito boa para essa vitória. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a entrevista do Roger Guedes para o canal do canal oficial, né, do Corinthians, né, a Corinthians TV. Fizeram diversas perguntas para ele, tá? Sobre diversos momentos. Primeiro, qual era o gol mais bonito dele? Ele falou que foi o gol contra o São Bernardo, de cavadinha, então foi esse jogo mesmo que eu tô falando. Gol contra o São Bernardo. Ele falou, ó, pra mim esse foi o mais bonito. Pro John, foi o gol contra o Cuiabá. Ele dá o tapa no Renato Augusto, faz o facão, o Renato Augusto dá a bola por cima, ele bate cruzado. Certo? Pra mim esse foi o gol mais bonito dele. Mas esse contra o São Bernardo de cavadinha foi muito bonito também. Tem o gol contra o Palmeiras, certo? O gol contra o Palmeiras, o segundo gol dele é um golaço também. Então assim, ele tem gols bonitos. Mas pelo Roger Guedes, ele acha que foi o gol contra o São Bernardo de cavadinha. E o mais importante pra ele foi o primeiro, tá? Aquele gol de falta contra o Juventude. Que ele falou, pô, eu tava chegando, muito tempo sem atuar, entro durante a partida, consigo fazer um gol. Então, em questão de importância, foi esse gol aí contra o Juventude. E ele comentou sobre a parceria que ele tem, por exemplo, com o Fábio Santos, tá? Desde a época do Atlético Mineiro, em 2018. A parceria com o Elias também, na época do Galo, certo? Ele falou, ó, eu tinha prometido pro Fábio Santos que se eu voltasse ao Brasil, seria para o Corinthians. E aí aconteceu, deu certo, ele voltou. Ele comentou sobre o Gil também, que ele tem uma relação muito boa. Os dois jogaram juntos na China, né? Falou que o Gil é resenha, que acolheu ele na época que ele chegou na China. Então, assim, em questão de ambiente, que o pessoal tenta colocar, fazer, meu Deus, um reboliço com o Roger Guedes. Não tá insatisfeito, não tem ambiente com o elenco, não sei o quê. Olha aí, ó. Olha aí a resposta dele pra vocês, rapaziada. Pra vocês não, né? Pros antes. Pra quem torce contra. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual foi o gol mais bonito do Roger Guedes com a camisa do Corinthians? Esse de cavadinha, o gol contra o Cuiabá ou o gol contra o Palmeiras? Aquele chutaço no ângulo, o segundo gol aí do Roger Guedes contra a equipe do Palmeiras. Comentem, por favor. Bom, agora falando aí sobre o assunto da semana, Vitor Pereira, tá? Já chegou ao Brasil hoje cedo, mas 6 da manhã ele desembarcou aqui no Brasil, tá? Concedeu uma entrevista bem rápida, né, para os jornalistas, o pessoal que estava acompanhando ali no aeroporto. Ele falou que conhece os jogadores do Corinthians, tá? Porque ele jogou contra o Paulinho na China, contra o Renato Augusto, certo? Então já tem uma base de alguns atletas aqui, contra o Gil, contra o Roger Guedes. Então ele conhece, tá? Não que ele conhece todos do elenco, mas já tem uma base, já tem uma noção de alguns atletas daqui, tá? Ele falou, ó, eu acho que por terem a qualidade é que eu vim. Acredito no projeto, agora tenho que começar a trabalhar para perceber mais concretamente o que eu tenho. Então é isso, rapaziada, o que a gente já vem falando há um bom tempo. Ele vai chegar agora, quem que é Duqueiroz pro Vitor Pereira? Ele nunca viu o Duqueiroz jogar. Nunca viu. Vai ver amanhã, contra o Bragantino. Mas é uma primeira impressão. Aí vai ser tempo ao tempo, tá? Ele vai acompanhar o dia a dia do cara, vai ver como ele se sai, vai conversar com o jogador. Pô, e se eu te colocar em tal posicionamento, o que você acha? Vai ter muita conversa, muito tempo de adaptação e a torcida precisa ser paciente nesse ponto, tá? Precisa ser muito paciente. Perguntaram também sobre diversos outros assuntos, tá? A questão da torcida do Corinthians. Ele falou, ó, milhões com paixão por esta nação, um grande clube e um campeonato competitivo, tá? Foi isso que me motivou a aceitar a proposta. Então, assim, ele já conhece o tamanho da torcida do Corinthians, o tamanho do clube, o tamanho do Campeonato Brasileiro, e isso motivou o Vitor Pereira a fechar com o Corinthians. Como eu já havia falado para vocês, ele deve estar na Neoquímica Arena amanhã, em alguma tribuna, algum camarote aí, para acompanhar a partida contra o Bragantino. Perguntaram para ele sobre pressão. Ele falou, eu gosto. Aí já me conquistou. O cara aqui não pipoca, ele olha e fala, é isso mesmo, eu aceitei, eu sabia o tamanho do desafio e quero pressão.
tá? Ele falou, ó, eu só aceitei o Corinthians porque eu gosto. Se não houvesse, eu não aceitava. Se não houvesse pressão, né? Eu só consigo dar o meu melhor quando há pressão. Eu e o Corinthians temos um pouco do mesmo DNA. Eu sou um pouco louco. Escolho sempre projetos que me desafiam. Então, se ele chegou animado, ele entendeu o tamanho do desafio e aceitou, tá? E aí, pra mim, 100%. 100%. O cara olhou e falou, ó, entendo, é um desafio enorme, é um campeonato competitivo, muita pressão, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É cara que gosta de jogo grande, é cara que gosta de campeonato grande, tá? Pelo menos no discurso. Pelo menos no discurso. Não ficou com conversinha mole e tal, gostei. Determinado, incisivo, gostei aí do Vitor Pereira nessas primeiras entrevistas. Ele falou também, ó, sobre a questão da idade do elenco do Corinthians, tá? Algo que o pessoal ficou meio com o pé atrás e tal. Ele falou, ó, o Corinthians tem um elenco um pouco mais experiente, para não falar outra coisa, mas com muita qualidade. Eu preciso encontrar um estilo de jogo que se adapte ao meu grupo. Precisamos ser agressivos, é o meu DNA. Ele vai adaptar o estilo de jogo ao elenco, e o elenco tem que se adaptar ao estilo de jogo dele. Uma via de mão dupla. Certo? Uma via de mão dupla, ele vai encontrar o equilíbrio dentro do estilo de jogo com o elenco. E, cara, como eu já falei aqui, acabei de falar, tempo. Vai precisar de tempo para entender os jogadores que ele tem, as características e como que ele vai implementar isso dentro de campo, tá? Mas, assim, num primeiro momento, gostei muito mesmo da entrevista dele. Foi algo, assim, rápido no aeroporto, antes de embarcar lá em Portugal, e assim que ele desembarcou aqui em São Paulo, tá? Então só muita gente perguntando, muitos repórteres, torcedores e tal, mas ele conseguiu falar um pouquinho aí sobre esse desafio. E agora, cara, segunda-feira, Vitor Pereira no CT, vai conversar com os caras, já começa a preparação para o jogo contra o São Paulo e vai Corinthians. É isso, rapaziada. Comentem aí o que acharam da entrevista do Vitor Pereira. Agora uma atualização importante, tá? Sobre a comissão. Chegam 4 pessoas, tá? 4 nomes já confirmados. O auxiliar Luiz Miguel, o assistente Felipe, o preparador físico Antônio e o analista Bruno, tá? São os nomes que a gente já tem nesse momento. Então, um auxiliar, um assistente, um preparador físico e um analista. 4 profissionais até o momento. Até o momento. A gente tinha expectativa de chegar mais um analista, até o momento não chegou, tá? Pelo menos não veio junto com o Vitor Pereira nesse embarque. Se chegar depois, beleza. Se não chegar, o Corinthians vai ver com ele qual que é a situação. Se manter algum analista do Corinthians, o Fernando Lázaro, por exemplo. Ou se ele traz mais um analista da equipe dele, alguém de confiança. Mas, por enquanto, é só essa atualização, rapaziada. Vou tomar um gole d'água aqui rapidinho. Porque agora é um assunto bem delicado, tá? Bem delicado. Essa semana surgiu aí o assunto de que alguém da diretoria do Corinthians estaria pagando uma propina para a torcida Gaviões da Fiel não protestar contra as categorias de base do clube. Tá? Não, na verdade, a informação era: alguém da diretoria do Corinthians está pagando para Gaviões para eles não protestarem contra essa pessoa, certo? O diretor se sentiu pressionado, falou o quê? Vou pagar para eles esquecerem que eu existo. E aí um ponto importantíssimo já descobriram. Não é que estava pagando para Gaviões, estava pagando para uma pessoa da Gaviões, o vice-presidente, tá? O vice-presidente da Gaviões. Recebeu 10 mil reais, tá? Segundo a informação aqui, que eles averiguaram e tudo mais. Recebeu 10 mil reais do Jassa. E aí vocês vão lembrar que diversas vezes eu já falei desse Jassa nos vídeos. O Jassa é um cara que faz parte da diretoria do Corinthians, cuida das categorias de base do clube, só que ele não tem um cargo. Ele não tem um cargo. Ele é responsável ali nas categorias, mas não tem um cargo, não tem nada. Como? Quem que toma a decisão? É o Jassa? É fulano? É ciclano? Ninguém sabe. Ninguém sabe.
tá? O Jassa só tá ali e faz o dele. Nos protestos do ano passado, lembram que a torcida fez um caixão com a foto do Roberto de Andrade, do Andrés e tal, na época que tava fazendo aquela votação das contas? Entre outros protestos, fizeram um caixão do Jassa também. Porque é um cara que tem passe livre dentro da categoria de base do Corinthians e ninguém sabe qual que é a função dele. O cara tem acordo com um monte de cara, que não sei o que e tal. Faz e acontece lá dentro, faz chover e ninguém sabe qual que é o cargo dele. Por qual motivo ele tá ali, tá? O Jassa se sentiu ameaçado nesse sentido, falou, pô, se sentiu pressionado, né? Falou, pô, a torcida tá pegando no meu pé. Entrou em contato com o vice-presidente da Gaviões. Falou, ó, e se eu pagar um dinheiro pra você? Vocês esquecem que eu existo. Para de falar da categoria, pode cobrar Roberto de Andrade, do Ilho, outras áreas aí, mas esquece que eu existo. O vice falou, beleza. Foi e aceitou 10 mil reais. Pra não falarem das categorias de base do Corinthians, tá? E aí, ponto importante. A Gaviões, a partir do momento que esteve ciente dessa situação, já expulsou o vice-presidente. Fez uma reunião, foi rápido assim, ó. Surgiu o assunto, Gaviões já marcou a reunião. Ah, então ele tá errado? Beleza, tchau. Não representa a instituição. E aí, entra outros pontos, tá? Por exemplo, tem muito torcedor comum, que a gente fala assim, torcedor comum, que é contra a torcida organizada. Eu vejo pontos a favor e pontos negativos. Beleza. O que eu não posso nesse momento é falar, ah, torcida organizada nenhuma presta. Ah, e tá vendo? O pessoal protesta aí, mas é tudo carta marcada. Infelizmente não dá pra eu falar isso tendo a situação de uma pessoa recebendo o dinheiro. Certo? Não dá por todo o histórico, por tudo que acontece. O que eu fico feliz? Rápido. Aconteceu a situação, o cara já foi expulso. Não tem conversa. Não existe conversa. Porque, por exemplo, aí o cara tá lá, é o torcedor da torcida organizada, vai lá, vai pro estádio, canta, apoia o time, faz tudo. Na hora de protestar, ele fala, pô, faz sentido, vamos ajudar aí, vamos protestar porque tá prejudicando o clube. Ah, a categoria de base tá errada. Não vamos falar. Só que quem tá ganhando é uma pessoa. Então, assim, é complicado, tá? É complicado. Agora, falei a situação da torcida, aconteceu, o cara já foi expulso. E no Corinthians? O que vai acontecer com o Jassa? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço, tá? O que o Duílio vai fazer com o Jassa? Porque pra mim isso daí, pelo amor de Deus. Se o cara não sair do Corinthians agora, se não sair do Corinthians agora, eu não sei mais o que precisa fazer. O Andrés, meu Deus, ficou devendo quase 200 milhões em uma temporada. O pessoal quis aprovar as contas. De um ano aprovaram. Votaram pra aprovar. É absurdo. Não acontece nada com o Andrés. O Jassa não tem um cargo dentro do Corinthians. Cuida das categorias de base, manda e desmanda. Pagou 10 mil pra torcida organizada não pressionar ele. E até o momento o Corinthians está calado. Não sei se está esperando a concretização dessa investigação e tudo mais, mas assim, pô, pelo amor de Deus, cara. É absurdo. É absurdo o que acontece dentro do Corinthians. Lembrando que o protesto da Gaviões pro dia 12 contra o Roberto de Andrade está confirmado, tá? Está confirmado. Eles querem a demissão aí do nosso diretor de futebol. Eu sou a favor, tá? Porque pra mim o Roberto de Andrade não como que eu posso falar? Não vem fazendo um bom trabalho. Não vem fazendo um bom trabalho. E eu sou a favor da saída dele. Tá? Só que essa situação do Jassa dentro do Corinthians, cara, tem que se resolver. Tem que se resolver, senão vai dar um problema grande, viu? Vai dar um problema grande, porque assim, pô, é um absurdo, cara. É um absurdo um time profissional. Profissional, cara, com situações amadoras dessa. Amadoras. Ouviu, Duílio? É um recado aqui de um torcedor do Corinthians. Resolva essa situação do Jassa. Resolva. E resolver não é, ai, não, beleza, a gente entendeu. Tchau. Tchau do Corinthians. Tchau, tem que vazar. Vazar, não tem mais nenhuma influência. O que eu acho difícil, mas, pô, pelo menos finge que tá fazendo alguma coisa, Duílio. Nesse sentido, tá? Dentro da sua diretoria. Para de passar pano pra esses caras. Comentem aí, rapaziada, a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Adenor, tá? Tite.
técnico da nossa seleção brasileira e tudo mais. Essa semana deu entrevista pro Redação Sport TV, falando sobre o Mundial e tal, e ele falou, ó, eu, dentro da seleção brasileira, vou até o fim da Copa do Mundo. É o meu ciclo, tá? Ele falou, ó, venci tudo na minha carreira, só falta esse Mundial de Seleções, porque o de clubes ele ganhou, né? O Tite é campeão mundial. Para quem não... Tem torcedores de outros times aí que não sabem o que é isso, mas enfim, o Tite é campeão mundial. Nos últimos 11 anos, ele só trabalhou no Corinthians e na seleção brasileira, certo? Isso é importante pra gente. E aí, já tem muita teoria da conspiração. Pô, John, o Vitor Pereira assinou até o fim de 2022, pra depois da Copa do Mundo o Tite assumir o Corinthians? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma coincidência. A Copa do Mundo vai ser no fim do ano. Senão o Tite sairia do Brasil no meio do ano. Acabou a Copa do Mundo, ele sairia. Tá? É só porque a Copa é no Catar e vai ser no final do ano. Por isso, após o final do Mundial, o Tite sai da seleção brasileira. Eu, John do Timão, não acho que ele vai assumir qualquer clube ou seleção após esse campeonato mundial. Acho que ele vai ficar num período aí de descanso, estudando mais, pesquisando, tá? Não acho que ele vai assumir nem o Corinthians, nem outro clube após o Mundial. Quem sabe, no meio do ano, no fim de 2023, o Tite procure algum clube, tá? Só que assim, a gente não faz ideia de qual vai ser a situação do Corinthians. Se o Vitor Pereira vai continuar, certo? Se ele vai renovar o contrato. Se ele vai fazer um bom trabalho e vai renovar. Se ele vai fazer um bom trabalho e vai sair. Se ele não vai fazer um bom trabalho e vai sair. Certo? Então a gente não sabe, não tem como prever. Não existe nenhuma relação entre o contrato do Vitor até o fim de 2022 e o Tite ter falado que sai da seleção após a Copa do Mundo. Certo, família? Só explicando aí esse rumor, essa expectativa da torcida. Não tem nada, mas eu adoraria rever o Tite no comando do Corinthians pós-trabalho do Vitor Pereira, tá? Agora o foco é no Vitor Pereira, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer aí o que ele foi contratado para fazer. E tô torcendo muito, muito, muito pelo sucesso do Vitor Pereira. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quando o Tite deveria retornar ao Corinthians? Comentem, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!